Estamos chegando, Apucarana, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Essencial, o programa que leva muito mais informação à sua tarde. Essa semana nós estamos falando sobre o Dia das Mães, especial Dia das Mães, e hoje na terça-feira nós temos aqui a nossa mãe empresária. Como é que será ser mãe empresária, ter que cuidar dos negócios e ainda cuidar da família, cuidar de filhos? Daqui a pouquinho vocês vão conferir comigo, porque agora eu faço um convite para você aí de casa a curtir a nossa página do Facebook. Nós estamos rolando aí uma promoção, uma cesta de café da manhã, um oferecimento da Kátia Floricultura. A Kátia que esteve aqui na semana passada, lembra dela? Então, ela nos presenteou com uma cesta do café da manhã. Você aí de casa pode concorrer a essa cesta. Muito simples. Você curte a nossa página no Facebook, compartilha a nossa página, você já está concorrendo a essa cesta de café da manhã. Quer mandar sua mensagem? Fique à vontade, nosso WhatsApp 98815-6354, 98815-6354. Fique à vontade, participe aqui com a gente do nosso programa Essencial, porque agora, senhoras e senhores, a nossa mãe empresária Claudete dos Santos. Tudo bem, Claudete? Tudo bem, Luiz. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vamos explorar um pouquinho aí esse seu mundo de mãe, de empresária. Isso. Vamos começar mostrando pro pessoal de casa como é que não é fácil também ser empresária e mãe ao mesmo tempo, né? Esposa também. É a dificuldade da vida de mulher, né? Exatamente. Ser mãe, ser esposa, ser empresária, já está intrínseco na mulher isso, né? A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, Claudete. Você está com 26 anos de casada. 26 anos. 26 anos de casada já. O seu filho mais velho, ele tem 22. Vai completar 22 agora, em julho. O João Vitor, né? João Vitor. Então, você teve aí, entre casamento e o primeiro filho, 4 anos. Isso, 4 anos. 4 anos. A gente deu um tempinho pra aquela coisa, né? Estabilizada na vida. Vamos construir, vamos fazer alguma coisa, né? Mas o sonho de mãe, ele já vinha. Sempre. Sempre teve esse sonho de mãe. E aí, chegou uma época que você falou assim, não, Paulo, agora a gente vai ter o nosso filho. A gente... Foi planejado? A gente planejou, assim, uma viagem, né? O Paulo não é brasileiro. E aí eu tinha que conhecer minha sogra, né? Tinha que conhecer a sogra. Qual a nacionalidade do Paulo? Ele é português. Português. E aí envolvido com essa viagem e tal, para depois a gente chegar e eu engravidar, né? Até porque na época a médica falou, olha, muito tempo tomando anticoncepcional e tal, e você vai demorar um pouco para engravidar. Só que eu parei de tomar os comprimidos quando a gente decidiu, achando que ia demorar os 6 meses, que a medicina então teria dito, né? Porém, em 3 meses eu engravidei. Já engravidou. Foi muito, assim, a expectativa que era para um tempo e o acontecimento antes, né? Aí deu um choque. Foi aquele choque, né? A felicidade total, né? Total. Felicidade total. E veio então o João Vitor, né? João Vitor. Que hoje vai fazer 22 anos, né? Vai fazer 22. E aí você deu mais um tempo, né? Levando a vida... conciliando, você sempre foi empresária, você sempre trabalhou fora? Sempre trabalhei fora, nessa época Como é que você conciliou essa questão de ser mãe e ainda ter que trabalhar fora? O João Vitor ficava com quem? Então, a gente resolveu, na época que o João nasceu, aqui em Apucarana, nós não tínhamos as creches que hoje tem. Certo. Né? Hoje nós temos muitas creches. Existe uma facilidade, uma facilidade, né? Um pouquinho maior, um pouquinho, né? A gente sabe que também às vezes não é fácil. Porém, naquela época existia muito pouco. Então a gente optou por contratar uma pessoa para me ajudar em casa e cuidar dele, né? Certo. Que trabalha comigo até hoje. Trabalha com você até hoje? Até hoje. Ou seja, 22 anos trabalhando com você. É isso. Virou da família. Sim, com certeza. De certa forma, a segunda mãe para eles também. Ela, com certeza, é a segunda mãe deles, né? Me ajudou a criar, né? Então a gente optou por esse caminho na época e aí eu trabalhava. Só que assim, por exemplo, sábado, eu trabalhava de sábado. Trabalhava no sábado também. Mas aí o Paulo, né, ele optou por ele cuidar. Então eu trabalhava até meio-dia, mas ele ficava com esse período ele ficava com ele, né? Essa participação do pai também na questão dos filhos é muito importante, né? É muito importante. Né? A gente consegue trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser empresária, igual você está falando. Porém, a gente tem que ter sempre a participação do nosso marido, esse né? apoio, do pai. Ele é essencial. A presença é essencial. Essencial. Exatamente. Essencial. O pai que participa da criação dos filhos é essencial. Senão fica muito mais difícil, muito difícil mesmo. E aí o João Vitor resolveu criar asas. Passou em vestibular e foi morar fora. Passou em vestibular e foi morar fora.
Como é que foi para você? Então, o João, assim, ele sempre foi um menino muito estudioso e muito caseiro, né? Então, nem aqui em Apucarana ele não era de sair, certo, né? Tipo, se via o cinema, alguma coisa, o pai trazia, vinha buscava. E aí quando ele terminou o segundo grau que ele se formou, a gente já tinha indícios, porque os filhos vão dando indícios, né? Certo. Muitas vezes a gente não quer aceitar isso, mas que ele queria fazer alguma coisa que seria fora da cidade. Uhum. Então ele foi já, assim, os vestibulares dele sempre já foi para fora. Uhum. Então ele já tinha passado no vestibular em Maringá. E a gente já estava muito tranquilo, porque... Maringá é perto, né? E não tudo ia mais. sair de casa, ia de van, ia voltar, né? Ele já tinha passado na UEM, em 2 cursos, inclusive um que ele faz em Curitiba. Aí ele resolveu que ele queria fazer vestibular da Federal, né? E aí eu falei pro pai, deixa fazer, porque acho que é difícil passar, né? Então, deixa ele fazer. Foi deles, daí já foi aquela discussão, né, digamos assim, né? Uhum. Mas pra quê? Já passou já tá aqui, mesmo, já tá podia aqui fazer mesmo, aqui. Mas o sonho dele era fazer alguma coisa com um curso que tivesse um pouquinho mais de projeção. Vocês apoiavam esse sonho dele? Sempre, sempre, né? O que ele quisesse fazer. Eu, né? O pai já queria que ele faça engenharia, queria que ele ficasse fazendo engenharia de não mesmo, né? Uhum. Mas a gente sempre tem que colocar o que eles querem, não o que a gente quer. Exato. Né? Então eu falo, não adianta ele fazer um curso de engenharia aqui se e ser um profissional feliz. Frustrado para atender mal, como a gente vê em diversas áreas, né? Aí, pessoas que às vezes se formam não por vontade, mas pela vontade do pai ou da mãe, depois ele se torna um profissional não competente, ou enfim. E aí a gente optou por ele fazer aquilo que ele queria mesmo, que era o desejo dele. Ele fez, aí ele passou, foi para lá e foi para Curitiba. Passou. Um dia para mim, no dia que ele passou no vestibular, que era Curitiba, aqui eu fiquei muito feliz. Curitiba eu fiquei muito triste. Feliz por um lado, por ele. Feliz por um lado e eu ao mesmo tempo questionando, mas você passou mesmo? Tem certeza. Claudete, como é que foi para você vivenciar o primeiro ano? Que eu acho que o choque que tem nesse primeiro ano para uma mãe que, como você disse, ele era um menino caseiro. Você tinha ele ali debaixo das suas asas. De repente, ele vai embora. Como é que foi pra você isso? Lidar com essa síndrome do ninho vazio? Do ninho vazio, né? É muito complicado, né? Porque você chega pra almoçar, seu filho tá em casa. Você vem à noite, seu filho tá em casa, né? Levanta de manhã, acorda ele no tempo pra estudar. Ele fez uns 6 meses de cursinho, então leva, pega. Então aí você chega, vai para Curitiba em uma semana, que foi o prazo que nós tivemos. Uma semana para organizar tudo? Para organizar. Aluguel de casa. A gente, em uma semana a gente foi, viu o apartamento, onde ele ia ficar. Você fez questão de cuidar dessa parte? Tudo. Você foi lá, você viu onde ele ia morar, mobiliamos, porque assim... aí também tem aquela coisa da pensão e tal. A gente viu diversas hipóteses para ele ficar. Mas enfim, acabamos optando por ele morar sozinho, até pelo perfil dele de ser bem caseiro. E o medo que a gente tem quando o filho vai para fora de casa, de você não saber com quem ele vai morar, com quem ele vai se relacionar, né? Como que é a vida da outra família, daquela criação. Com a pessoa, exato. Né? Gêneros diferentes, né? Pensamentos diferentes. Exatamente. Então a gente optou pelo primeiro ano, ele vai morar sozinho, né? Aí a gente foi a gente teve, acho que não deu uma semana, acho que foi menos de uma semana para resolver tudo. Quer dizer, a gente viu pela internet, que hoje, graças a Deus, tem essa facilidade, né? Aí só ligamos, fomos para lá e vimos alguns lugares que chegou já fechou. Um ponto para nós, que foi melhor. E aí, mobiliar. Tá, essa é a parte fácil. Como é que foi para você deixar ele lá em Curitiba e voltar embora? Mas assim, sabe, já no momento que você tá ali cuidando de montar aquilo, você já monta e o coração teu já desmonta. Você monta a casa e desmonta o coração. O coração já tá desmontando. Então, assim, por isso que eu estou citando isso, porque eu lembro assim, que eu ia comprar as coisas para pôr lá um sofazinho, um fogãozinho, alguma coisa, só que aquilo já dava uma dor. Um aperto no coração. Nossa, um aperto no coração enorme.
Aí, tipo assim, e ao mesmo tempo de você não deixar transparecer isso pra ele, pra deixar ele seguro. Pra deixar ele seguro, porque você não pode transmitir pra ele que você tá mal. Com uma insegurança, né? Exato. Não, tá tudo bem, você vai ficar ótimo aqui, porque tá bom. pra ele também foi um choque, Sim, né? Um choque de realidade, certeza. porque ele tinha a mãe do lado dele. E de repente ele se vê numa cidade com uma população praticamente 10 vezes mais que a nossa e morando sozinho. Morando sozinho. Pra ele também deve ter sido um choque muito grande, né? Com certeza. Pra vocês dois, né? Então, pra família toda. A gente sai assim, né? Você sai inteira, né? Chega no carro, desmonta, chora e vem a estrada inteira chorando, pai e mãe, né? E o marido tendo que apaziguar ali, não fica assim. Vem chorando junto. A família sofre. Vem chorando junto, porque a família sofre, né? Certo. A família sofre, né? E é lógico que quando a gente vê que um tá mais assim, o outro tem que segurar a barra, né? Um segura a barra, tem que né? segurar a barra. Mas o primeiro ano, você chegar, depois ver o quarto vazio, a cama ali, né? Todo dia arrumadinha, de manhã um quarto limpinho, tudo no lugar, né? Coisas que os jovens não mantêm, né? Não tem esse hábito de manter. Aí você começa a pensar, pô, eu queria esse quarto bagunçado, né? Coxa no chão, mas... E ele vem pra cá sempre nas férias? Nas férias e, assim, alguns feriados um pouco mais prolongados, ele se der pra vir. O primeiro e o segundo ano, pra você ter uma ideia, Luiz, no primeiro ano a gente chegou aí pra Curitiba quase uma vez por mês. Pra poder ver como é que tá. Pra poder ver a adaptação. Então a gente ia assim, tipo batidão, né? Sábado de manhã, ficava lá sábado, domingo à tarde voltava. E até pra ajudar, né? Pra facilitar na adaptação dele e na nossa. Né? Exatamente, dos dois. Só que realmente é bem complicado. Você é daquele tipo de mãe que ligava, filho, você já tomou café? Ô filho, você já almoçou? Eu fiquei durante 1 ano e meio, todas as manhãs. Todas as manhãs, 1 ano e meio. Todas as manhãs eu ligava pra acordar, pra ele falar que já estava na hora de levantar, se ele não ia perder a hora pra faculdade, essas coisas, né? Aquele medo mesmo, porque a gente acaba sendo aquela mãe, eu falo aquela mãe galinha mesmo, né? Que é protetora, aquela mãe que demais. Protege. E aí quando acontece isso, você não consegue acreditar que eles vão dar conta do recado sozinho, mas eles dão conta do recado sozinho. É porque ele foi muito bem instruído para isso, né? Ele sabe que se ele errar, ele vai pensar, se eu errar eu tenho o respaldo da minha mãe. Exatamente. Né? Mas vai procurar não errar. Mas no primeiro ano e meio eu ligava todos os dias, ligo todos os dias até hoje. Até hoje. Mas assim, de manhã, né? Era aquele compromisso sagrado. Todo dia de manhã. Aí tinha os amigos que falavam assim, você vai fazer isso 1 mês, você vai fazer 2 meses, depois você depois você vai acostumar. Nem 1 mês, nem 2 meses, foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio, né? Gostando aqui do nosso papo, tá gostando da nossa conversa? É isso aí, programa essencial é isso, é pura alegria para vocês aí de casa. Nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, já a gente volta. O Instituto Data Urbis Pesquisas perguntou e a Apucarana respondeu o que todos já sabem. O site do Canal 38 é o mais consultado com 31,8% para notícias locais em Apucarana. Valorize a sua marca anunciando no site de notícias mais acessado em Apucarana. Canal 38. Nós geramos sua imagem. Estamos de volta com o nosso Essencial e eu convido você novamente a fazer parte aqui do nosso programa, curtindo a nossa página lá no Facebook, a nossa fanpage, Programa Essencial. Curta, compartilhe, você já vai concorrer à nossa cesta aqui, que nós vamos sortear do Dia das Mães, um oferecimento da Cátia Floricultura. Quer mandar sua mensagem? Pode mandar suas perguntas, sugestões pelo nosso WhatsApp 98815-6354. 98815-6354. Tem uma história engraçada que eu fiquei sabendo que você aqui de Apucarana, você conseguiu diaristas para eles lá em Curitiba. Sim, Como é que você fez isso? É o tal do contato, né? Os contatinhos, você foi... Nossa, você tem alguém que... você tem um conhecido lá? Olha, eu tenho um filho da minha amiga que mora em Curitiba, que é casado, né? Porque daí você pede sempre uma referência de uma pessoa que a gente acha assim, seja mais próximo, né? E tal.
E aí tem a diarista dela, né? Eu te passo o telefone dele, ele passava o telefone, ligava para a diarista. Mas é de confiança? Pode ir lá no apartamento? Pode cuidar, né? Não, pode ir tranquila, né? E nesse vai bem, acabei arrumando 2 diaristas para ele. Não foi uma só, foi não? Desse jeito. E assim, eu nunca vi as senhoras, né, pessoalmente, mas tudo pelo WhatsApp. Então, usar as ferramentas, WhatsApp, internet, para alguma, tem que saber usar, a gente consegue canalizar para coisas que essa tecnologia bem. Hoje ela pode ser usada tanto para o bem, né, que é o seu caso, você usou para isso, quanto para o mal também, que a gente sabe então, mas, que assim, existem muitas histórias, né, em cima disso. Sempre pedindo indicação de pessoas daqui que conheciam pessoas de lá, certo. Né? E eu tenho o meu irmão que mora em São José dos Pinhais, que é próximo, né? Mas também tem a vida profissional dele e tudo, mas também colaborou bastante com a gente. Dá um respaldo para você. Dá um respaldo na hora que a gente tá com alguma dúvida, grita, né? Sai de lá de São José, vai para Curitiba e dá uma mãozona lá. Nós falamos muito até agora aqui do João Vitor, né? O seu filho. E o Pedro? Como é que o Pedro fica nessa história aí da mãe preocupada com o João em Curitiba, a mãe jogando muito tempo, dispensando muito tempo para surgiu o ciúme dele? Surgiu, eu não digo ciúme, mas assim, eu tive uma época, foi acho que na primeira vez a gente acaba tendo, infelizmente, né, priorizar aquilo e deixar um pouco o outro. E aí nós fomos para Curitiba para arrumar tudo lá. E o Pedro teve que ficar porque ele também tinha aula, né, aqui. E aí nós deixamos com a minha mãe, mas ele preferiu ficar na casa de uma comadre minha, enfim, que é minha vizinha, né? E foram acho que 3 ou 4 dias. Aí quando foi no domingo, a gente estava, eu lá ajudando, mas preocupada com o Pedro aqui. O coração dividido, né? Você fazendo para um e o outro ficando. Outro aqui, né? E aí foi assim, a gente já estava no caminho de volta. Eu tô me lembrando dessa história agora. E aí ele ligou, né? Tipo, mãe, você vai demorar? Tipo assim, né? Coração tinha 11 de mãe anos, corta. Né? Não, mas já tá chegando aqui um pouquinho, nós estamos aí, né? Mas tipo assim, ele já não tava aguentando 3 dias mais porque a gente não tinha esse hábito de deixar com outras pessoas e tal. Então, a hora que a gente chegou, nossa, tipo assim, aquele alívio, a felicidade. E a convivência com o irmão, né? Mudou essa convivência? Mudou porque eles têm 7 anos de diferença de idade. E aí, tipo, o João já mais rapazinho, o Pedro mais criança. E quando o João foi embora, querendo ou não, eles, assim, aquela coisa de hominho, né? Não fala, né? Que tá com saudade. Já sou adulto, mãe. Sou, né? Tipo assim. Mas a gente percebia claramente isso. Então, quando voltava, né? A gente via, assim, aquela coisa do abraço. Né? Da afetividade que tava bem maior, bem mais... exalando muito mais. Exato. E hoje eles convivem muito melhor do que quando o João morava em casa. Sim, porque agora o Pedro também já é um adolescente, já estão no mesmo mesmos pensamentos, na mesma vibe e tudo mais, né? Daí já começa a ter os mesmos assuntos, né? A jogar gostar do mesmo jogo do videogame, enfim, essas coisas assim. Então hoje eles têm uma convivência melhor. Melhor. Chega uma hora também, Modeste, que você, obviamente, como mãe, você quer tirar um tempo para você. Com certeza. Se você fez uma viagem... Fiz uma viagem. Acho que é a viagem dos sonhos. Uma viagem de sonhos. Que você planejou essa viagem. Foi uma viagem da sua vida, né? Da minha vida. Você foi visitar a Terra Santa. Fui na Terra Santa. Terra Santa. Como é que foi pra você? Você priorizou isso pra você. Foi. Né? Em que momento você falou assim, agora é minha vez. Meus filhos, eu já dei o caminho pra eles, eu preciso me refazer. Você precisa tomar aquele... Eu acho que todos nós, como ser humano... Independente, assim, a gente tem o amor, né, que você tem que ter com sua família, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, do seu trabalho. A gente chega um momento que você fala assim, eu tenho que cuidar um pouco de mim. Ele precisa disso, né? Eu preciso disso, exatamente. até para se tornar uma pessoa melhor. Exato. O corpo exige isso, né? A mente da gente busca isso. A gente busca isso, porque assim, uma pessoa que ela não está feliz... Né, tem aquela frase, né? Quem está feliz transmite felicidade, né? Com certeza. Então, uma pessoa quando ela não está feliz, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser uma boa esposa, ela não vai ser uma boa patroa, né? No meu caso agora. Então, eu acho assim, olha, é um sonho meu. Era um sonho meu, não era do meu marido, né? Então, a gente chegou, conversou, olha, eu quero fazer essa viagem, assim, não, é o seu sonho, realiza o seu sonho. Então, ele também foi muito
compreensivo e me apoiou bastante, né? É uma coisa que tivesse que fazer, faria de novo e aconselho quem tem esse sonho a fazer isso, né? Fica aqui a dica, você que quer viajar, né? Então, foi um prazer ter você aqui, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Já vamos levantar pautas de viagem, ó, já temos uma pessoa aqui, né? Se você quiser mais pra frente voltar aqui pra gente falar sobre viagem, as portas do nosso programa estão abertas para você. Eu que Muito agradeço. Obrigado. E amanhã nós estamos de volta aqui com o nosso programa Essencial. Eu aguardo você a partir das 14 horas aqui no Canal 38. Fique com Deus e até amanhã.